Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando o Direito Sem Fronteiras. Esta semana vamos falar de um tema que vem sendo muito debatido em todo o mundo, a internet. O uso da rede, tanto por governos como por usuários comuns, vem criando situações que levaram os países a estabelecerem regras. Aqui no Brasil, recentemente, foi aprovada uma lei conhecida como Marco Civil. Mas como este assunto vem sendo abordado entre as nações e como a decisão de um país afeta outro? Para falar sobre estas regras, eu converso com o especialista em Direito Eletrônico, Bruno Giancoli, e com o advogado e professor de Direito Digital, Rafael Maciel, a quem eu agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Antes, vamos começar com uma reportagem a respeito do tema da semana. A partir do dia 23 de junho, os brasileiros terão que se adequar às regras previstas na Lei 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet. A legislação que regulamenta o uso da rede mundial de computadores no Brasil estabelece direitos aos usuários e uma série de deveres aos provedores. São novidades que vão atingir milhares de pessoas que utilizam a internet todos os dias, seja para o lazer ou para o trabalho. O que a lei contribui é para especificar melhor como reagir tecnicamente a determinadas circunstâncias. A outra contribuição é em relação às responsabilidades dos diferentes atores na internet. Então, a responsabilidade por conteúdos que eventualmente violem princípios legais, claramente está com quem coloca esses conteúdos. O provedor é simplesmente alguém que oferece o meio. Se havendo uma determinação judicial, de, por exemplo, ele retirar algum conteúdo, ele não o fizer, aí sim ele tem uma responsabilidade penal. Então isso dá uma estabilidade à internet. Nesse sentido, dá uma segurança jurídica. Pela legislação, foi assegurada a neutralidade da rede, princípio que garante uma internet livre e a democratização do ambiente virtual. Todos devem ser tratados com igualdade, sem que haja limitação para clientes específicos. Provedores de aplicação são obrigados a excluir definitivamente os dados do usuário quando ele encerra sua conta. Já os de conexão não serão responsabilizados na esfera civil em casos de danos provocados por materiais gerados por terceiros. O provedor que descumprir as regras está sujeito a multa, advertência, suspensão temporária e até a proibição do exercício das atividades. Até o momento, o Brasil não possuía nenhuma legislação específica para a internet. As decisões eram tomadas pela Justiça, baseadas em outras regras, como as do Código Civil e de defesa do consumidor, por exemplo. Bom, vamos falar a respeito desse tema que acaba atingindo, na verdade, todos, não apenas no Brasil, especificamente com relação ao Marco Civil da Internet, mas também todo mundo ligado nesta verdadeira aldeia global. Aliás, o processo de evolução da internet, ele se deu de maneira histórica, do ponto de vista histórico, muito rápido. E havia mais dúvidas do que certezas do ponto de vista da legislação. É o que acontece ainda, ou nós já temos parâmetros sólidos, particularmente do ponto de vista internacional, no sentido de elaboração das respectivas legislações que tratam do tema? Bom, a questão de legislação para a internet, ela vem sendo discutida há muito tempo, e se isso era realmente necessário ou não. A sensação, talvez, que as pessoas têm de que não havia regras ou que esse conteúdo utilizado dentro de redes sociais não tinha punição ou que eu poderia ter um certo anonimato, essa sensação de impunidade era falsa, né? Quer dizer, o sentimento era verdadeiro, mas, na verdade, se tinham punições. O que aconteceu é que essas recentes legislações, elas trazem mais talvez não tenham tanto o efeito prático que se pretende, mas elas começam a trazer um sentimento de que, opa, peraí, que na internet, sim, nós podemos aplicar nossas legislações, que não vão deixar de ser aplicadas, Código Civil, Código Penal, própria regulamentação de serviços multimídias da Anatel, que são normas específicas, elas não deixarão de ser aplicadas imediatamente, mas começa desde a Lei Carolina Dickmann, Decreto de Comércio Eletrônico, esse sentimento das pessoas de que há uma regra definida para a internet. Se há ou não essa necessidade de regular todos os aspectos, eu, a meu ver, entendo que é impossível você regular a tecnologia em todas as suas esferas, mas talvez criar parâmetros, assim, o caminho talvez foi o do Marco Civil. Doutor Bruno. O Marco Civil é uma norma, antes de mais nada, política. Nós temos aí uma enorme demanda social para uma resposta.
Então, a norma, antes de mais nada, ela tem esse apelo, com uma resposta direta de uma regulamentação. Só que a regulamentação da internet é, de um certo momento, ou até de uma certa forma, como enxugar um gelo. E nós não estamos falando, e aí vem uma grande questão, quando se fala da internet, eu não posso simplesmente segmentar o Brasil de toda essa aldeia global, como você colocou. Então nós temos uma questão fundamental, até uma das grandes discussões iniciais, quando se discute a internet, quando se discute o direito eletrônico, o digital, é entender qual seria a natureza dessas normas. E existe um filósofo americano que ele colocava que a internet seria regulamentada pelo código, inclusive uma obra chamada The Code, que coloca que o código, ou seja, essas funções e essas interações, criam esses ambientes relacionais, e isso se desenvolve totalmente à periferia do Estado. E o Estado ele corre atrás, tentando regulamentar. Talvez os pontos centrais do Marco Civil já eram tratados na legislação civil, na legislação de consumo, em outras regras econômicas de livre iniciativa. A vantagem dela é justamente você equacionar melhor todas essas regras e um trabalho de especialização. Tudo que nós temos no Marco Civil não é propriamente uma novidade, é um trabalho de especialização. Nós já tínhamos a preservação da privacidade, já era tratada no Código Civil, entre os direitos da personalidade. Nós já temos regras sobre a honra, sobre o sigilo de dados, sobre o uso. Agora, isso dentro do ambiente virtual, dentro do ambiente eletrônico, de fato tornava a situação mais complicada. Como o professor bem colocou, qual é o objetivo agora? Estabelecer um melhor parâmetro, é uma diretriz mais eficiente. Agora, a grande questão é se esse marco ele é uma norma nova ou ele nasce geriátrico. Porque a pergunta é, será que a internet ela vai se subjugar a essas regras que nós temos hoje? E a resposta eu posso garantir, a resposta é não. A tecnologia evolui normalmente para um caminho que o Estado e a legislação naturalmente não conseguem acompanhar pela própria dificuldade do processo legislativo. No caso da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo, que estão na ponta de todo esse processo, é o que já acontece? Já se verifica justamente essa dificuldade do ponto de vista daqueles países? O que nós vamos ter que ver primeiro é assim, temas. Dentro do temas do Marco Civil, alguns países têm evoluído naquele específico tema. Uma regra geral, tentando abordar toda essa especialização, todo esse contexto, que até ainda assim deixa de lado tem muita matéria que não é abordada ainda no Marco Civil, também não faça falta. Mas, por exemplo, quando se começou com o e-mail comercial, a Califórnia já tinha legislação protegendo os consumidores. Então, sempre foi muito rápido os Estados Unidos nesse sentido. Em relação a normas de privacidade, e não aí talvez por leis específicas, mas por órgãos reguladores, os Estados Unidos têm avançado bastante. Neutralidade da rede também, tanto a União Europeia como os Estados Unidos, eles deixam a cargo de órgãos reguladores, ou seja, isso é como se fosse aqui no Brasil deixar a cargo exclusivamente da Anatel. Embora agora começam a discutir também a necessidade nos Estados Unidos de uma legislação, e na União Europeia, de uma legislação para dar o poder, a autonomia para que esse órgão efetivamente faça cumprir regras, por exemplo, de neutralidade da rede. Mas o Brasil, ele caminhou diferentemente, teve toda essa repercussão, justamente por um Marco Civil tentar regular toda a internet. E do ponto de vista da Europa, como é que nós podemos dizer que está sendo tratada essa questão? Nós já tivemos a mesma discussão na comunidade europeia, são várias resoluções. Nós temos uma resolução de 2002, por exemplo, que já tratava do tema da privacidade. Hoje nós temos mais de 4 resoluções falando sobre dados. Essa preocupação é uma preocupação que vem à tona de uma maneira muito intensa, de modo geral. A neutralidade da rede, ela envolve exatamente o interesse econômico. E quando existe um debate econômico, você tem de um lado, meio polarizado, a questão do usuário, do direito do usuário, a questão da livre trânsito desses dados do ponto de vista digital, e aqueles que querem explorar economicamente esse trânsito de dados e oferecem toda a infraestrutura. É natural chegar num ponto de equilíbrio, né? A livre iniciativa, a defesa do consumidor vão se ajustando com o passar do tempo. A diferença qual é? O acesso à internet que é feito na Europa, o acesso à internet nos Estados Unidos, ele é naturalmente mais neutro. Existe um maior acesso por si só. O custo operacional desse acesso é menor, então alguns debates que no Brasil são mais acalorados, nesses outros países o interesse é muito menor. A pessoa vai para os Estados Unidos, mesmo sendo turista, ela adquire um aparelho celular com um pacote de dados que ela usa de uma forma muito mais livre que ela usaria aqui.
Como o Brasil ainda está nesse processo de inclusão social, é óbvio que existe um interesse econômico na exploração desses novos, né, internautas. E aí toda a preocupação que o Marco Civil desperta potencialmente em relação a esse tema. Mas, de fato, pelo menos ao meu ver, não é a principal discussão. Seria uma discussão momentânea, né, desse crescimento. São outros temas que certamente a internet vai despertar. Partindo-se do marco civil que foi elaborado aqui, o que falta, talvez, que ainda não tenha sido abordado e que é questão de tempo que passe a ser um tema em debate? Acho que a grande questão são os dados, a circulação de dados. Hoje o ouro em pó chama-se informação, né? Nós temos que considerar hoje que o Facebook ele domina como rede social 95% dos acessos no mundo. Hoje ele é o maior banco de dados, de imagem que nós temos mundialmente. Eu tenho lá uma quantidade enorme de informações em trânsito, em conexão, que essa informação, ela economicamente, ela é preciosíssima. Então, como você vai autorizar? Porque a pessoa que está transitando dados, ela não está transitando dados com nenhum intuito econômico. Em momento algum, ela deixou claro que ela permite, né, esse opt-in para você liberar ou negociar as minhas informações. Isso é meio confuso, não no Brasil, no mundo. Esse problema de monitoramento, esse problema relacionado à guarda, ao uso. Então, acho que esse tema, dentro do Marco Civil da Internet brasileiro, ele é comum aos demais. Eu até acredito que dados realmente é o tema que o que a gente estaria atrasado hoje, que nós não temos agências para fiscalizar essa proteção. Porque não vai adiantar nada eu colocar aí até o que o Marco Civil deixa a posterior regulamentação, como são coletados, como é que nós vamos entender que os servidores estão realmente cumprindo com aquelas poucas decisões ali, mais consumeristas que tem no Marco Civil. Quem que vai fiscalizar isso? Então, nós somos uns poucos países, e aí não só comparando com a União Europeia e Estados Unidos, mas dos países que têm legislações sobre dados, nós não temos um órgão específico para fiscalizar isso. Nós temos um anteprojeto de lei de proteção de dados, e aí não é só para a internet, mas é para o rapaz que fornece os dados ali no crediário e de repente recebe ligação para um outro tipo de serviço. Isso nós temos um anteprojeto. A tendência é de que ele venha a ser apresentado agora em seguida do Marco Civil. Agora vamos ver se realmente vai apresentar. Por quê? Porque não adianta nada essas normas do Marco Civil, não vão adiantar também outras regras se nós não tivermos como fiscalizar. E aí talvez é onde que eu acho que o Brasil está um pouco atrás, porque ele não tem uma agência fiscalizadora. E não adianta dar competência para órgãos existentes que não têm aparato técnico. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso Direito Sem Fronteiras da semana. Não saia daí. O 8º Congresso Internacional de Direito do Trabalho será realizado no Maranhão nos dias 1º e 2 de agosto. O evento vai abordar o tema O Judiciário e a Proteção dos Direitos Fundamentais, no Centro de Convenções do Estado do Maranhão, na capital, São Luís. Informações e inscrições no site www.trt16.gov.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre a regulamentação da internet no mundo. O Dr. Rafael falava no bloco anterior a respeito da necessidade de uma estrutura, falávamos especificamente do Brasil por conta até do Marco Civil da internet. E eu perguntaria da experiência, estou tomando bastante por referência Estados Unidos e Europa, nesses países já existe uma estrutura fiscalizatória efetivamente funcionando? Não necessariamente tem um órgão específico em todos esses países ou na União Europeia, mas os que têm, às vezes, com a delegação para cuidar, por exemplo, dos dados, igual tem nos Estados Unidos, ele vem pelo menos fiscalizando sempre em todas as transações milionárias que se tem dentro dos atores principais na internet, por exemplo, o caso do WhatsApp com o Facebook, em que foi fiscalizado e não se tem ainda notícia do fim desse processo, mas para saber se efetivamente os dados que eram do WhatsApp ou ser fornecidos por Facebook, uma questão preventiva até, de se autorizar aquela operação ou não, mas para proteger os dados das pessoas, ou seja, a gente hoje está muito mais dependente de uma fiscalização de um órgão americano do que nós mesmos termos essa capacidade, até porque a gente não poderia intervir nessa aquisição, claro, mas os efeitos, a gente fica esperando os efeitos de fiscalizações estrangeiras para que nós tenhamos um certo benefício. E que bom que, pelo menos, até o momento, eles cuidam também dos dados dos cidadãos americanos, cidadãos europeus, para que a gente tenha o mínimo de proteção.
Professor Bruno, com relação a um aspecto bastante específico que já tem algum tempo que ninguém fala, mas eu acho que é bem presente na memória de todos e ainda é uma preocupação, é o episódio recente relativo a documentos e informações que vazaram sobre a espionagem em relação não só a chefes de Estado, mas a cidadãos. Essa é uma preocupação do ponto de vista legal sempre presente. Sim, é mais uma vertente da questão da privacidade, é mais uma vertente da questão dos dados. Então, como o Dr. Rafael comentou, talvez mais importante, isso não foi dado a devida atenção, do que o Marco Civil, é justamente essa norma que regula a proteção de dados de maneira ampla. E a questão da proteção no ambiente eletrônico, digital, é simplesmente um contexto. O Marco Civil, ele tem um capítulo próprio para tratar da responsabilização do Estado, de modo geral, de seus agentes com o uso desse tipo de informação. Só que como nós não temos ainda a regulamentação desse Marco Civil, esse tema ele está um pouco aberto. Então, quais são as grandes questões que se colocam em relação ao uso desse tipo de informação? Eu posso monitorar, eu posso controlar? Nós temos questões ligadas à segurança pública e, inevitavelmente, pode existir um certo controle. Até uma questão de sistematização de normas. Agora, qual é o limite que nós temos em relação a isso? O fato, muitas vezes, a preocupação do Estado é lembrar que também o Estado ele acaba atuando de uma maneira até muito mais singela do que o poder econômico como um todo, que coleta essa informação e muitas vezes até mesmo o Estado usa essas informações que o poder econômico acaba, de alguma maneira, coletando, tendo interesse. O principal foco, eu sempre acho, em relação à questão de internet, é boa-fé e transparência. A gente vai coletar os dados, se a empresa vai coletar os dados, dizer para que coleta. E aí talvez até não precisaria do Marco Civil, né, porque o Código de Defesa do Consumidor está repleto de normas nesse sentido. E aí agora a questão, se eu coleto para fazer esse tipo, que é salutar, fazer um determinado tipo de pesquisa ou não, eu tenho que deixar isso claro para o consumidor, para o usuário, como que eu estou coletando e para quem estão sendo fornecidos esses dados. Né? E isso o Marco Civil fala, e isso não precisa de regulamentação. Isso já vai estar nos termos, tem que já modificar os termos de serviço desde já, para que, se eu coleto o dado e vou transferir para terceiro, eu posso fazer, não tem problema, desde que eu deixe claro isso para o meu usuário. E aí deixar claro, não basta estar no bojo ali de um termo de serviço que muita gente, que a maioria não lê, mas deixar cláusulas separadas, específicas, como que pule uma janela de pop-up, um clique específico para aquela cláusula. E aí sim eu posso usar os dados com todas as vantagens econômicas que se tem, e que são boas, né? Todo mundo gosta também de ter uma publicidade direcionada, que já sabe o que você quer, às vezes é abusiva, mas que você tem a opção de desligar quando você não quer esse tipo de acesso. Sobre a questão da privacidade na rede, no fim do ano passado, o Brasil e a Alemanha apresentaram à Organização das Nações Unidas um projeto com relação a isso. Aí vem uma pergunta que muita gente tem feito: qual o papel da ONU, da Organização das Nações Unidas, em relação a esse debate? O grande debate é que o Marco Civil é uma lei nacional, então nós vamos ter as barreiras de jurisdição tradicionais. Então, o papel da ONU seria tentar um tratado multilateral, com o maior número de players possível, e eles tentarem ali traçar os princípios, que era o Marco Civil no início do projeto, que era basicamente norma principiológica que traria regras para as futuras leis se guiarem. E não vinha com muitas previsões específicas, regime de dados, questões de responsabilidade, alguma outra questão sim. Ainda não existe nenhuma legislação? Não, seria uma carta magna global, né, como autores americanos defendem, que seria a Constituição global. E ainda assim nós não abraçaríamos todos os países. Ainda tem gente que ainda fala a questão de poderia colocar servidores em plataformas de petróleo, né, no alto mar, né, não em plataformas de petróleo, mas em plataformas em alto mar, sob nenhuma jurisdição. A gente ainda não vai ser isso que vai resolver todos os problemas, mas resolveriam muitos. Agora, dizer que o Marco Civil não teria aplicabilidade por conta dessa jurisdição também não é verdade, porque a maior parte dos incidentes reportados ao CERT, né, no Brasil, eles vêm, mais de 60%, ocorrem em solo nacional. Ou seja, se a gente resolvesse 60% dos incidentes reportados na internet, nós já teríamos um sucesso enorme. Considerando-se, inclusive, as peculiaridades de cada país e até de cada região, até mesmo econômica, é possível, isso é um dispositivo que é muito distante da realidade, ou é possível ter um dispositivo realmente eficaz? Nem Roma conseguiu fazer isso. Até porque uma coisa que as pessoas esquecem, quando nós estamos falando de internet, nós partimos de algo que aparentemente é estático. Isso é um organismo vivo. E mais ainda, algo que as pessoas também às vezes não percebem. Ao falar da internet, ela tem várias camadas, ela tem vários
vários layers, né, vários sistemas, e esses microsistemas vão se interagindo e vão mudando. Então, o caminho legislativo, ele é um caminho que naturalmente é lento para tentar se adequar. O que nós precisamos? Nós precisamos da reafirmação, que o Dr. Rafael colocou, de princípios gerais. Do princípio da informação, do princípio da boa-fé, do princípio da transparência, que eles não são propriamente novidades. E o Marco Civil não traz uma novidade. Quando o Dr. Rafael comentou aqui a questão do contrato, será que nós precisamos de uma lei para dizer que você precisa especificar isso? Isso chega meio a ser hipócrita, é óbvio que precisa. E a gente sempre percebe o seguinte: aprovamos o Marco Civil da internet. Ótimo, eu acho que ela é um bom recado, mas eu ouso dizer que daqui a um ano, talvez, a realidade, se nós voltarmos a esse programa, a realidade da discussão vai ser radicalmente diferente. Talvez a gente nem transite mais dados através de um processo IP. E aí a pergunta é, se eu não tivesse mais o protocolo IP, eu tiver uma nova tecnologia, o que eu faço com essa lei? Ela é tão obsoleta quanto você ter um desktop em cima da sua mesa daqui a alguns anos. Então, professor Rafael? Eu entendo também, a tecnologia ela é muito mutável. Agora, infelizmente, nós somos um país, de um país que precisa de alguns caminhos de direcionamentos. Porque na prática, o que acontecia é que mesmo a gente sendo óbvio esses contratos que teriam que ter lá a seguir o Código de Defesa do Consumidor, sequer os órgãos fiscalizavam o cumprimento, e é estranho, né? Porque não deixa de ser um contrato, porque ele está na internet, ele continua com as regras gerais contratuais, com os princípios gerais, questões consumeristas. E os juízes também tinham uma certa dificuldade, o judiciário com uma certa dificuldade de aplicar, e não estou dizendo nos casos de grande repercussão que chegaram ao STJ, mas no dia a dia, de aplicar algumas regras de questões relacionadas à internet. Então, talvez, realmente, ano que vem, daqui a 2 anos, nós não vamos ter um protocolo IP, nós precisaríamos rever o Marco Civil. Mas até lá, talvez, essas regras vão começar a dar caminho. O que eu acho principal do Marco Civil é que ele está dando esse sentimento aos cidadãos de que há como buscar seus direitos, mas, e principalmente, está iniciando com mais seriedade a discussão. Porque até então a discussão era entre professores, né, sobre a questão da internet, sobre envolvimento, e não vimos a comunidade envolvida com esses impactos, sobretudo a privacidade, porque o meu receio também é o mesmo, doutor. É a questão da gente estar trabalhando com essa inteligência artificial, nossos dados cada vez mais coletados, e daqui a pouco a gente perdeu o controle sobre isso. Por isso que eu insisto, que mesmo com qualquer lei que vier a ter, se a gente não tiver órgão fiscalizar, vai se mudar a estrutura da web, não vai ser mais por IP, e nós vamos ter os mesmos problemas, porque nós não vamos ter ninguém para fiscalizar aqueles direitos que já estão na Constituição, no Código Civil, a intimidade, a privacidade. O Rafael colocou um ponto importante. Talvez esse seja o único ponto louvável, assim, irretocável do Marco Civil. O usuário brasileiro, ele tem uma intensa trânsito de dados, né? E nós, de modo geral, temos uma sensação que a internet é uma terra de ninguém, em que lá você pode fazer tudo o que você quiser, que você não vai ser responsabilizado por nada, você pode falar o que você pensa, você pode... E as pessoas estão começando a perceber com o Marco Civil que atitudes na internet têm consequências. Tivemos um caso que foi muito noticiado na mídia, uma pessoa foi abordada por um policial ou um agente de trânsito, ele vai até o Facebook pessoal, fala um monte de coisas a respeito dessa conduta e ele é flagrado, né, depois, quando vai retirar o veículo, em razão dessa conduta. Perfeito, existem direitos, mas existe uma coisa importante que nós brasileiros, de uma certa maneira, temos uma dificuldade de entender, que são deveres, né? Os direitos pressupõem deveres. O Marco, ele reforça isso. Deveres multilaterais, provedores, usuários, do próprio Estado. Talvez esse seja o grande resgate. A partir desse momento, a gente pode falar que nós não temos um ranking, mas nós temos um start para uma moralização do uso da internet. A ponto de, no final, falar mais uma coisa, o Marco insiste num dado, mas é fundamental. A responsabilidade dos pais em relação ao monitoramento e o uso desse sistema, da internet como um todo, em relação aos filhos. Então, para encerrarmos, podemos dizer que o Brasil ele ainda tem que se desenvolver muito para chegar no nível de outras nações que já estão num outro patamar em relação à internet. Falta muito nesse caminho?
Eu acho que o Brasil falta muito em muitas áreas e na internet em relação aos dados. Eu acho que falta nós termos como fiscalizar esses dados. Nem sempre nós vamos estar falando de Facebook e Google. Muitas das vezes nós vamos estar falando de provedores nacionais. E esse nós precisamos. Quem é que vai fiscalizar? Nós precisamos ter alguém capacitado para fiscalizar. Concordo, acho que a questão também dos dados e algo que nós não podemos esquecer ainda, né? Nós temos muitas pessoas excluídas desse mundo. Então, essa questão da tecnologia, que o Estado ele realmente regule o custo de acesso da internet no Brasil, que é muito alto. E até cumprir o próprio Marco Civil, em que fala da atuação do poder público, incentivar a educação digital, que essas sim são as questões principais, né? Educação, tecnologia, acesso à informação, todas as escolas com acesso bom à internet, porque sim que nós somos um país evoluído. Bom, e infelizmente estamos chegando ao fim de mais um programa Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com o especialista em Direito Eletrônico Bruno Giancoli e com o advogado e professor de Direito Digital Rafael Maciel. E não deixe você de participar do programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!